Fala galera, eu sou Adroaldo Lima, professor de matemática e o tema da nossa aula hoje será Introdução às funções, tá certo? Vamos ver quando é que uma relação é uma função. Vamos começar definindo da seguinte maneira. Considere dois conjuntos A e B, não vazios, e uma relação de A em B. Essa relação vamos chamar pela letra F, tá? Bem, F será uma função se todos os elementos do conjunto A, chamaremos o conjunto A de partida, se relacionarem com apenas um elemento do conjunto B, o conjunto de chegada. Quando isso acontecer, o par ordenado xy pertencerá à função. Vamos ver isso no exemplo. Bem, o exemplo, eu coloquei o conjunto A, o conjunto B, vou colocar o número 1 se relacionando com o número 3, e o conjunto e o elemento 2 se relacionando com o elemento 4. Bem, para que essa relação de A em B seja uma função, é necessário apenas que você olhe para o conjunto de partida. O que é que deve acontecer no conjunto de partida? Todos os elementos precisam se relacionar e cada elemento só pode se relacionar uma vez. E é exatamente o que está acontecendo. O número 1 e 2 estão se relacionando e cada um deles só está se relacionando uma vez. Nesse caso, essa relação será chamada de função de A em B. Ok? Bem, vamos ver mais dois exemplos. Aqui eu coloquei um conjunto A, um conjunto B e vamos relacionar o 1 com 2, o 2 com 3, o 3 com 4 e vamos relacionar aqui ó, o 1 com o 3. Nesse caso, no conjunto de partida, todos estão se relacionando, mas nem todos estão se relacionando apenas uma vez. Nesse caso, o elemento 1 do conjunto de partida está se relacionando duas vezes. Nesse caso, a minha relação não é uma função, será chamada apenas de relação de A em B. Okay? Vamos ver o exemplo 2. No exemplo 2, o número 1 se relaciona com o número 3. E apenas isso. Observe que no conjunto de partida, nem todos os elementos estão relacionados. O número 2, por exemplo, ele não se relaciona com ninguém, o que faz com que essa relação não seja uma função. Ok? Bem, vamos analisar o fato de ser uma função e tirar algumas características. Bem, nesse caso, o conjunto de partida, dado que é uma função, o conjunto de partida A será chamado de domínio da função. E o conjunto de chegada será chamado de contradomínio. Então vamos colocar assim, o conjunto de partida será o domínio da minha função. Então, o domínio da função f é o conjunto A, tá? O conjunto de chegada será o contradomínio, simbolicamente CD, no caso é o conjunto B, tá? Não podemos esquecer de uma informação também muito importante. A imagem de uma relação é o conjunto formado pelos valores de y que se relacionaram. A imagem da função também. Ou seja, o número 3 e o número 4, eles vão formar o que a gente chama de imagem da função. E detalhe importante, a imagem de uma função está sempre contida no contradomínio, ou seja, no conjunto de chegada. Ok? Bem, numa função a gente sempre está relacionando duas variáveis, a variável x e a variável y. A variável x é a variável independente e a variável y ela é a dependente. Então vamos colocar x é a variável independente e o y é a variável dependente. Ou seja, os valores de y dependem dos valores de x. E o último item das observações é a simbologia de uma função.
Se você tem uma função de A em B, você vai poder escrever da seguinte maneira: f é a função de A em B. Quando você escreve dessa forma, você está indicando quem é o conjunto de partida e quem é o conjunto de chegada. Lembrando que o conjunto de partida está associado aos valores de x e o conjunto de chegada está associado aos valores de y de uma função. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.